Olá, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todes. Eu sou o professor Eberly, da disciplina Educação, Ética e Cidadania. Eu sou especialista e graduado em Filosofia, sou mestre e doutor na área de Ciências Sociais da Religião e atualmente terminei um pós-doutorado em Ciências Sociais. Eu trabalhei com educação básica, na educação básica por mais de uma década, no estado de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, e atualmente sou professor efetivo do Departamento de Filosofia aqui da Universidade Estadual de Montes Claros. Nós teremos 3 encontros, 3 aulas gravadas. Nessa primeira aula, a minha intenção, o meu objetivo é demarcar alguns conceitos, problematizar e desestabilizar esses conceitos. O que eu quero dizer com isso? Eu vou passar para vocês algumas definições básicas e problematizar, dentro do possível, dentro do tempo, essas definições. Na nossa próxima aula, nós trabalharemos um texto específico do autor Carlos Roberto Jamil Coury, e na terceira aula eu trarei, então, exemplos e questões concretas para pensar essa articulação entre educação, ética e cidadania. Inicialmente, eu quero apresentar a ementa da disciplina para vocês. A ementa, então, é Cidadania, Ética e Educação, instâncias inerentes ao processo de constituição humana. O individual e o coletivo na constituição do humano. Essa é a ementa, então, da disciplina, e eu inicio aqui a nossa disciplina. Como eu mencionei, eu quero iniciar pontuando alguns conceitos. Eu vou pontuar eles muito basicamente, superficialmente, o tempo não permitiria que eu adentrasse, aprofundasse nesses conceitos, mas pelo menos para termos um norte sobre o que nós vamos falar. Diferença entre ética e moral, já que a disciplina é educação, ética e cidadania. Pois bem, eu estou operando aqui com a noção de ética, como o slide já traz, diferente de moral. Entendendo, nesse caso, no caso da nossa aula, a moral como um conjunto de valores, um conjunto de normas que as coletividades constroem, que as coletividades prescrevem para o seu funcionamento, e a ética como a área da filosofia que reflete sobre a moral, que reflete sobre os valores que compõem as estruturas morais. Então, a filosofia seria, a ética seria, nesse caso, para nós aqui nessa aula, a parte da filosofia, a área da filosofia que tece reflexões sobre os valores, sobre as morais. Mas não só isso. É importante que entendamos aqui ética muito mais para além de uma área da filosofia, mas ética como reflexões de pensadores, reflexões filosóficas que estão interessadas em atingir o bem viver, em atingir, dependendo do autor, as maiores potencialidades dos humanos. Então a ética é uma reflexão que não está relacionada só também a valores e a moralidade. Porque se tratando de filosofia, valores, moralidade e potencialidades humanas exploradas, valores, moralidades e exacerbação do que é o próprio ser humano estão relacionados. Então, uma reflexão ética, quando é feita pelos filósofos, quando é feita pelo cabedal dos sistemas filosóficos, é uma reflexão que busca um bem viver, que busca explorar, alguns autores dizem, inclusive, a essência do ser humano. Então, eu gostaria de pontuar esse primeiro registro conceitual, entendendo aqui ética não como sinônimo de moral, mas ética como a área de filosofia que reflete sobre a moral, que reflete sobre os valores, e ética que reflete sobre a moral, reflete sobre os valores, mas relacionado a uma reflexão do que é o ser humano, do que é a existência humana. Uma vez que a reflexão ética é uma reflexão para que o humano potencialize a sua existência, para que ele exerça a sua existência no sentido integral. Então nós temos obras clássicas que refletem sobre ética. Uma delas é a Ética Nicômaco, do
do pensador Aristóteles, e uma outra é a ética, por exemplo, do Spinoza, né? Então, essa é a primeira marcação que eu gostaria de fazer. Aqui, nessa nossa aula, uma outra marcação que é importante fazer é sobre o conceito de cidadania, uma vez que a intenção da disciplina é articular ética, cidadania e educação. Pois bem, eu vou utilizar aqui nessa aula a noção de cidadania articulada à ética, ou seja, o que eu pretendo? Eu pretendo um exercício reflexivo sobre o conceito de cidadania e um exercício reflexivo sobre o conceito de cidadania que possa explorar o conceito de cidadania a ponto dele possibilitar que o ser humano seja pensado na sua máxima integralidade, na sua máxima potencialidade. Então, o que nós faremos aqui, além de apresentar o conceito de cidadania, en passant, é refletir e mobilizar esse conceito com o maior rendimento possível. Pois bem, uma definição aqui clássica de cidadania é a cidadania como situação social definida pela sua relação com os direitos, sendo eles direitos civis, políticos e socioeconômicos. Então, claramente a cidadania é uma situação social e o conceito de cidadania está relacionado com os direitos. Então, é uma situação social relacionada aos direitos. A cidadania, então, é uma situação social que só pode ser chamada de cidadania, quando ela está articulada aos direitos, quando ela existe potencializada pelos direitos. Essa reflexão ela é pensada entre outros autores, mas por um autor que é clássico nessa reflexão, é o Thomas Marshall. O Thomas Marshall vai dizer, então, que o desenvolvimento da noção de cidadania está indiretamente, necessariamente relacionado ao desenvolvimento da noção de direitos. E para ele, então, você tem direitos que são desenvolvidos na história da humanidade que estão relacionados às noções, à potencialidade da noção de cidadania que está relacionado à história da humanidade. Então ele vai falar em 3 tipos de direitos, em 3 categorias de direitos. Uma categoria de direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais ou socioeconômicos, né? Os direitos civis que foram marcadamente impulsionados no século XIX, os direitos políticos impulsionados os direitos civis marcadamente impulsionados no século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os direitos sociais ou socioeconômicos no século XX. Então, quais seriam os direitos civis que potencializam ou que são necessários para se falar em cidadania? O direito de livre expressão, né? O direito de ser informado, o direito de reunião, organização e locomoção sem restrição e o direito de tratamento igual perante a lei. Então, esses direitos civis são fundamentais, né, de acordo com Marshall, para se poder falar em cidadania. E, especificamente, esses direitos têm o seu início de desenvolvimento no século XVIII, de acordo com esse autor. Os direitos políticos, o direito a votos e escolhas, o direito à disputa de cargos e eleições livres, né, também são direitos fundamentais para que exista a noção de cidadania. E os direitos socioeconômicos. Quais são esses direitos? E aí, já direitos pensados no século XX. Direito ao bem-estar social, direito à segurança, direito à sindicalização e direito a negociações coletivas. Direito à autodeterminação e o direito ao emprego e renda. Então, esses três tipos de direito e esse conjunto de direitos são fundamentais para se pensar a noção de cidadania. Eu menciono um outro direito aqui que será o mote da nossa segunda aula, que é o direito à educação, que é um direito público subjetivo e que nós vamos conversar na próxima aula o que significa o direito à educação ser um direito público e subjetivo. Pois bem, o que importa agora é problematizar essa noção de cidadania. Eu acho que vocês compreenderam que só é possível falar de cidadania quando você tem o cumprimento desses direitos, né? Conforme menciona o Marshall. Quais direitos? Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais,
ou socioeconômicos. Então só é possível pensar cidadania pensando na articulação da cidadania com esses direitos. Sem esses direitos não há cidadania. Ótimo. Inclusive o nosso autor aqui, o que eu estou mobilizando, o Thomas Marshall, vai ver que haverá um problema no sistema capitalista, porque você tem um exercício cada vez maior desse sistema de exploração e de desigualdade social, e por outro lado você tem movimentos que querem mais cidadania e querem mais direitos, né? Então essa seria uma tensão de como conciliar, né, num sistema capitalista esse aumento da desigualdade, esse aumento da exploração, com uma sociedade que já concebe e conhece a ideia de cidadania e sabe que essa ideia de cidadania está relacionada aos direitos e que esses direitos devem ser cumpridos. Pois bem, o que eu quero fazer agora é problematizar essas noções de cidadania. É tensionar, é desestabilizar esse conceito de cidadania. Como nós vamos problematizar? O primeiro passo, eu gostaria de dizer a vocês que essas categorias criadas, essa noção criada de cidadania pelo Thomas Marshall, alguns autores já avançaram sobre ela, alguns autores já ultrapassaram. Alguns autores consideram que as categorias do Marshall são insuficientes, e esses autores que pensam isso criaram, de algum modo, a teoria das gerações dos direitos fundamentais. Esses autores que criaram a teoria das gerações dos direitos fundamentais vão falar de direito de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração e quinta geração dos direitos. Por exemplo, na quinta geração dos direitos, nós vamos ter o direito a acesso à rede, por exemplo, à internet, acesso à tecnologia. Então, são direitos, por exemplo, que não estavam previstos pelo Thomas Marshall, mas que, de acordo com autores que trabalham com essa noção, teoria das gerações dos direitos fundamentais, são hoje direitos imprescindíveis para a cidadania. Por exemplo, como eu acabei de mencionar, só quero reforçar que nessa quinta geração nós temos a necessidade dos direitos à conexão, do direito à internet, do direito à comunicação rápida e viável, assim para todos os indivíduos, né? Então essa é a primeira problematização que eu faço da categoria do Marshall. O quanto a teoria das gerações dos direitos fundamentais avançou. Uma outra ideia importante para nós problematizarmos e desestabilizarmos essa noção de cidadania é que ela não pode ficar reduzida à ideia dos direitos, né? Porque essa redução à cidadania à ideia dos direitos, embora seja necessário a articulação cidadania e direitos, ela é um pouco que trava a reflexão político-filosófica do que é cidadania. Então, é importante sempre avançar para uma compreensão de cidadania que dê autonomia reflexiva ao indivíduo. E não só uma articulação de cidadania e direitos, mas uma cidadania inclusive para que o indivíduo possa pensar, possa exigir, possa criar e solicitar novos direitos, né? Então, eu trago a citação da professora Elisa Rodrigues da UFJF, que ela diz o seguinte sobre o caráter filosófico da noção de cidadania. Nessa cidadania tem sentido político e visa a formação de sujeitos autônomos, preparados para exercer suas liberdades, cumprir suas obrigações e participar do debate público, tanto pela escolha de representações legítimas e pelo voto, quanto pela atuação engajada nas arenas de discussão do projeto coletivo que objetiva melhores condições de existência para todas e todos. Então, uma cidadania, para além da vinculação dela com os direitos, está relacionado à autonomia que o indivíduo deve ter, à sua capacidade de manifestação no espaço público e à sua capacidade, potencialidade de construir projetos coletivos. Então, a gente não pode perder de vista a importância de pensar esses elementos para pensar a cidadania. Outros elementos fundamentais para pensarmos cidadania e problematizarmos a noção de cidadania, ou desestabilizarmos a noção de cidadania, tem a ver com a necessidade da existência de movimentos sociais para o fortalecimento ou para o exercício de uma cidadania plena.
Os movimentos sociais, eu quero repetir aqui, são imprescindíveis para a realização de uma cidadania plena, para a existência de uma cidadania plena. São os movimentos sociais, com as suas autonomias, com as suas reivindicações, com as suas lutas, com seus esforços, que fazem com que as participações democráticas sejam alargadas, que o sentido de liberdade seja alargado e, consequentemente, novas demandas e direitos sejam postas. Então, os movimentos sociais são fundamentais para se pensar a noção de cidadania. Uma outra coisa também fundamental para pensarmos e problematizarmos a noção de cidadania está relacionada ao quê? Ao que alguns autores chamam de cidadania formal e cidadania real. O que seria cidadania formal? A cidadania formal seria os direitos que são estabelecidos, por exemplo, no Brasil, na Constituição de 1988. E a cidadania real é uma reflexão de quanto desses direitos que estão estabelecidos na Constituição são cumpridos. Né? Então, às vezes, você tem lá uma cidadania formal, é o caso da Constituição de 88, que é a chamada Constituição Cidadã. Então, você tem lá uma Constituição que prevê, que estabelece todos os direitos, mas no cotidiano você não tem a execução desses direitos ou o respeito desses direitos. Então, você tem aí uma tensão entre uma suposta cidadania formal e uma cidadania real. Então é preciso problematizar o conceito de cidadania a ponto de entender essa tensão. E um outro conceito que também é muito utilizado e que é importante nós trazermos aqui é a ideia de cidadania regulada. O que é cidadania regulada, né? Utilizada por vários autores. Seria como alguns regimes autoritários, algumas ditaduras, como elas utilizam ou como elas cedem, de algum modo, alguns direitos para a manutenção dos seus próprios regimes. Né? Então, você tem em algumas ditaduras ou em alguns regimes autoritários, como é o caso, o autor que nós trabalhamos, ele trabalha o período getulista, onde você até tem alguns direitos, né, que são possibilitados, que são cedidos, mas que são regulados. Você tem a execução de alguns direitos e a supressão de outros direitos, né? E mesmo esses direitos que são oferecidos ou que são colocados em prática, eles são colocados em prática também com o sentido de regular a cidadania, de regular outros direitos, né? Inclusive de regular oposições, questionamentos e a criticidade das pessoas. Então é sempre importante problematizar a noção de cidadania e pensar a noção de cidadania, né, pensar essa noção de cidadania regulada. Então, será que é possível falar de cidadania em alguns tipos de regime, como regimes autoritários, que até executam alguns direitos, mas executam alguns direitos suprimindo outros direitos, ou quando executam esses direitos, executam à sua maneira, restringindo oposição, restringindo críticas? Isso é preciso pensar para falarmos de cidadania. Pois bem, definindo o que é ética, né, definindo um pouco o que é moral, e pensando, então, a ética como esse exercício de pensarmos, né, de refletirmos sobre a cidadania, é o que nós estamos fazendo. Né, nós estamos refletindo sobre cidadania. E apresentando o conceito de cidadania por um autor clássico, que é o Thomas Marshall, né, articulando ou mostrando a importância dessa noção de cidadania estar articulada aos direitos, no caso do Thomas Marshall, ele menciona aos direitos civis, políticos e socioeconômicos, né, apresentando essas noções de cidadania e depois problematizando essas noções, como eu fiz aqui, né, falando de cidadania regulada, falando da diferença entre a cidadania formal e a cidadania real, problematizando que a noção de cidadania não pode estar relacionada só à supressão ou só ao exercício dos direitos, né? Falando aqui para que a cidadania seja exercida da importância dos movimentos sociais, eles são imprescindíveis para a cidadania e para as liberdades, né? Feito esse primeiro recorte, eu gostaria agora de pensar, então, a relação entre educação e cidadania. E eu começo fazendo uma pergunta. É possível falar de uma educação para a cidadania? Né? Seria o lugar das instituições de ensino pensar uma educação para a cidadania? Né? Sabendo o que é cidadania, agora a gente pode fazer essa reflexão. É possível uma educação para a cidadania?
Para nós pensarmos se é possível educação para a cidadania, nós precisamos, primeiro, problematizar algumas teses, algumas teorias que pensam essa articulação educação e cidadania. Nós precisamos problematizar para criar uma reflexão sobre educação e cidadania que seja forte, que tenha bom rendimento. E para problematizar essa articulação entre educação e cidadania, nós primeiro precisamos questionar essas fórmulas prontas e reprodutivistas, né? Autores ou métodos que chegam às instituições de ensino como fórmulas prontas e que, se forem reproduzidas de acordo com como são feitas, elas levarão à cidadania. Não é possível pensar uma articulação entre educação e cidadania com fórmulas prontas, uma vez que as fórmulas prontas não levam em consideração a dinâmica da escola, as especificidades das instituições de ensino, e também não levam em consideração o quanto as potencialidades humanas, a autonomia humana é fundamental para a construção de cidadania. Então, essas fórmulas prontas e reprodutivistas, elas tendem a despotencializar, né, a relação da educação com a cidadania, ao invés de potencializar. Inclusive porque, como eu menciono, elas são pouco reflexivas. E para pensar essa articulação entre educação e cidadania, é preciso também pensar reflexões sobre projetos de vida que articulem potencialidades individuais e coletivas e que respeitem a liberdade, né? Então, reflexões sobre a cidadania não podem ser reflexões, sendo ela feita fora das instituições de ensino ou dentro das instituições de ensino, reflexões sobre cidadania ou projetos para a cidadania não podem ser pensados exclusivamente no âmbito de direitos individuais. É preciso pensar a cidadania a partir da esfera privada, a partir do indivíduo, né? Para além do indivíduo, para além da esfera privada. É preciso pensar a cidadania como um projeto de vida, como um projeto de existência que articule indivíduo e coletividade. Não é possível existir, né, um indivíduo isolado como mônada, onde haveria uma cidadania se apenas respeitasse os seus direitos individuais. É preciso que a gente pense que a cidadania, né, só vai ser potencializada se ela for articulada com a coletividade, com os anseios, com as demandas, com as lutas de uma coletividade, né? Então, quando se pensa nessa articulação entre educação e cidadania, é justamente a educação e as instituições de ensino que vão articular essas noções do direito individual com os direitos e demandas coletivas. Tá? Então isso é fundamental para pensar a educação e cidadania. Uma outra coisa fundamental para pensar a relação entre educação para a cidadania é desidentificar os agentes dos processos educacionais como clientes, né? O processo educacional para a formação cidadã, ele não pode ver o agente educacional como um simples cliente receptor, que vai até lá e recebe elementos para a cidadania. Ele tem que pensar esses agentes, né, eu coloquei aqui de modo proposital, agentes de processos educacionais, porque são de fato agentes, né? Não são atores, são agentes que estão num processo colaborativo e coletivo construindo, né, noções de cidadania, construindo demandas para a cidadania. Então, não é possível pensar a relação educação para a cidadania se nós compreendermos os agentes dos processos educacionais como mero cliente ou meros receptores. É preciso pensar projetos colaborativos e coletivos para se falar em cidadania, né? Um traço da cidadania é a coletividade, né? Um traço da cidadania são os direitos, mas a coletividade e o quanto essas coletividades exigem novos direitos, exigem novas demandas de direitos. Esses valores fundamentais para pensar educação e cidadania, ou para pensar cidadania, eles já estavam presentes, por exemplo, como valores transversais a todas as áreas de conhecimento, né? Se a gente pegar, por exemplo, a resolução número 7 do Conselho Nacional de Educação, nós vamos ver que esses valores para a cidadania, eles são valores transversais que estão lá presentes em todas as áreas do conhecimento. Eles não devem ser específicos, né, a uma disciplina ou outra dentro da escola, ou a um indivíduo ou outro dentro da escola, né? Ele deve ser pensado a partir, né, ele deve permear, orientar, nortear todas as áreas do conhecimento. Assim, a questão é, educar para a cidadania
assuma a responsabilidade de prover os indivíduos de instrumentos para a plena realização desta participação motivada e competente, desta simbiose entre interesses pessoais e sociais, desta disposição para sentir as dores do mundo. Observem como essa definição do Machado, que menciona o que é educar para a cidadania, ele menciona muito bem o quanto é necessária essa articulação entre o individual e as realizações coletivas, né? O quanto é importante a participação autônoma desse indivíduo e o quanto é preciso que esse indivíduo tenha uma disposição, esteja disposto, ou seja, desenvolvido nele uma disposição para que ele entenda o quê? A alteridade, para que ele entenda as dores do mundo, para que ele perceba o outro, para que ele perceba que não é possível uma existência isolada, tampouco falar de cidadania apenas pensando em direitos privados individuais. O quanto pensar na coletividade, esses direitos coletivos são fundamentais para garantir a cidadania. Então, educar para a cidadania assume a responsabilidade de prover os indivíduos de instrumentos para a plena realização desta participação motivada e competente, desta simbiose entre interesses pessoais e sociais, desta disposição para sentir as dores do mundo. E aí, agora que nós sabemos um pouco o que é ética, sabemos o que é cidadania, sabemos da relação entre cidadania e direitos, sabemos da necessidade de problematizar e desestabilizar a noção de cidadania, e sabemos, de algum modo, a importância de se pensar essa articulação entre cidadania, né, e educação, ou melhor, entre educação e cidadania, como essa articulação deve ser pensada, a gente já pode passar para o próximo passo, que é pensar o quê? Cidadania e gestão democrática. Como seria, é possível, o que isso significa, né? Então, a nossa próxima aula é pensar justamente isso. Cidadania e gestão democrática. Para tanto, né, para pensar essa questão na próxima aula, nós trabalharemos nessa próxima aula um texto, O Direito à Educação, do Carlos Roberto Jamil Cury. Então, nós trabalharemos essa aula. De todo modo, eu espero ter cumprido o meu objetivo. Qual foi? Meu objetivo, ou os meus objetivos, eu espero ter cumprido os meus objetivos. Primeiro, explicar qual era a noção de ética que eu estava operando. Então, como eu disse, é uma noção de ética que uma área da filosofia que reflete sobre os valores, sobre os comportamentos morais, mas não só isso, que reflete sobre como o indivíduo deve existir para potencializar todos os seus afetos, as suas afecções, né, para desenvolver todas as suas potencialidades, né? Eu acho que isso é importante. Uma segunda coisa foi uma definição clássica de cidadania, uma definição clássica de cidadania trazida aqui pelo Thomas Marshall, e essa definição clássica de cidadania passa da relação entre cidadania e o desenvolvimento dela, articulado com o desenvolvimento dos direitos, do direito social no século XVIII, direito político no século XIX e os direitos sociais ou socioeconômicos no século XX. Depois disso, eu apresentei rapidamente para vocês problematizações que devem ser feitas para pensar a cidadania e para pensar essa proposta do Thomas Marshall, né? Inclusive falei de outras gerações do direito e mencionei aqui os direitos da quinta geração e mencionei também a importância dos movimentos sociais para a realização plena da cidadania. Falei aqui também sobre a distinção entre uma cidadania formal e uma cidadania real, né? Que é sempre importante a gente pensar, a gente problematizar a noção de cidadania, e aí alguns elementos de como articular educação e cidadania. Eu agradeço a todos, a todas e a todos. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham ótima sorte e que realizem as nossas atividades da melhor maneira possível. Foi uma satisfação expor sobre um tema que eu acho tão importante, que é o tema da cidadania e da articulação entre educação, ética e cidadania. Muito obrigado e um ótimo dia.